Para nós, a comida é um elo, um fio invisível que liga o passado ao presente, unindo gerações e mantendo viva a memória de quem veio antes de nós. Cada prato que preparamos, cada ingrediente que escolhemos, carrega um pedaço da nossa história. São saberes transmitidos de mãe para filha, de avós para netos, tradições que atravessam o tempo e moldam quem somos. Aqui, na nossa comunidade, as receitas são verdadeiros relatos vivos, pois produzir nossos alimentos é um ato que reúne muitas mãos, muitos saberes, muitas histórias. São momentos em que a cozinha se enche de gente, de risos, de conversas, de partilha. Enquanto as mãos trabalham, as memórias são resgatadas e as histórias são contadas. Ali, ao redor da mesa, entre cheiros, sabores e afetos. Toda comida que nasce dessa terra nos conecta às nossas raízes e muitas vezes à memória de quem já não está, mas que deixou o seu legado no jeito de fazer, no tempero, no cheiro e no sabor que ainda mora na nossa cozinha. Aqui mostramos que a comida é sustento, é memória, é resistência, é nossa identidade. A comida, ela é um dos pilares mais profundos, assim, da identidade de um povo, de uma comunidade. Cada prato, ele vem trazer as histórias e as memórias que definem quem somos dentro da nossa comunidade. Então, quando cozinhamos juntos, coletivamente, quando repetimos e reproduzimos as receitas que vêm ali atravessando, né, as gerações, que vêm sendo passadas de mãe para filha, de pais para filhos, a gente também reafirma a nossa identidade coletiva, nossa identidade como um povo, nos reconhecendo uns dos outros. Nos traz também aquele sentimento de pertencimento das nossas raízes, assim. Fazem ovador. Tipo, tá lá quentinha, aí eu ligo, elas colocam na forma, aí desde criança, aí a titia tira do forno, joga na panela, eu ficava querendo comer, e elas dizem que tinha que render, né? Como cara. E eu querendo comer, o negócio quente. Então, o ovador quente parece que é mais gostoso ainda. E ainda pegar o ovador, bota massa, bota um pouquinho da... Foi ao sair da minha comunidade e ingressar, né, na universidade que eu pude perceber com muito mais clareza a força dessas tradições. Essa experiência me fez enxergar o quanto nossas tradições são valiosas, tanto as de outras comunidades como também da minha. E entre conversas, né, sobre os pratos típicos, sobre a forma de fazer aquele alimento, eu percebi como a comida define quem a gente é. Define muito quem somos coletivamente, quem somos como comunidade, como povoado. E aí, quando eu comentava sobre algumas receitas que nós produzíamos aqui na comunidade, como a malamba, a pamonha, a forma de fazer, a técnica que é usada para produzir aquele alimento, alguns pratos, né, que são muito comuns para a gente aqui, eu percebi que eu estava contando também sobre a minha história, sobre o lugar de onde eu vim. E esse reconhecimento pelos outros me fez também valorizar ainda mais o que sempre esteve aqui ao meu redor. O ato de cozinhar e de compartilhar essas receitas com nossa família, com os filhos, se torna também um meio de preservar a cultura da nossa comunidade. Então, neste trabalho, nós pretendemos demonstrar que a comida também é história e que é através dela que nós revelamos a nossa identidade. A tradição vai servir meio que um sinônimo, né, de cultura e história, já que vai carregar a cultura por ser um legado que vai passando ao longo das gerações, de nossos avós, bisavós, tios, tias,
Então tem uma importância muito grande, já que conta a história do lugar onde eu vivo. Então tem um significado muito grande na minha formação enquanto pessoa, né? Que nossa família nunca foi muito assim, das pessoas que vivem abraçando o tempo todo, que vivem enchendo um ao outro de elogio, que expressa quando tá com saudade, que diz o tempo todo isso. Mas é uma família que demonstra muito por atos de serviço mesmo. Então, a comida ali, preparar algo que você sabe que aquela pessoa gosta, que aquela pessoa tem muito tempo que comeu, tem um afeto assim tão grande que a gente vai valorizando mais ainda ao decorrer do tempo. E acredito que se torna ainda mais algo de mais valor quando a gente sai de casa. Porque quando a gente sai de casa, a gente sente falta, obviamente, das pessoas, mas sente falta também desse afeto através da comida. Quando a gente volta para casa, a gente entende que aquilo ali é de casa, porque muitas vezes a gente achava que aquilo ali era cotidiano, que todo mundo conhecia, em qualquer lugar tinha, mas não, é algo do meu lugar. Então, tem essa valorização maior ainda, né? E quando a gente pensa no sentido de como fazer crescer essa valorização, projetos como este, trabalhos como este, se tornam assim emocionantes porque a gente se sente valorizada, minha mãe se sente valorizada, minha avó se sente valorizada, por muitas vezes por fazer pratos que elas achavam que não tinha tanto significado. Porque a mãe mesmo tem a mania de dizer assim, eu só sei fazer o básico, não sei fazer nada de diferente. Mas aquilo ali não é básico pra mim, aquilo ali é carinho, é afeto, é um abraço, é sentir de novo, tô em casa, tô em paz. Eu vou ter sempre assim em mente, de quando eu chegar em casa, vai ter um dia de noite que a mãe vai chegar e vai fazer uma preta pra mim. E se em junho eu não estiver aqui no dia que ela fez salvador pra todo mundo, tem um carinho, assim, sabe? Aquela atenção dela de chegar e fazer o quê? Vou fazer salvador pra tu. Pra quando tu for pra cruz, quando tu for pra tua casa, tu levar. Então, é sentir um gostinho de casa mesmo longe daqui, né? E isso é um acalento muito grande, assim, no coração. Então, pensar na comida, pensar na cultura, pensar na tradição, é pensar no meu lugar, é pensar no amor da minha família, é pensar em tudo que me rodeia de bom, tudo que eu quero ter comigo sempre, independente de estar perto ou não. Chegava junho, chegava o frio, chegava a fogueira, então sempre tinha aquele momento de manhã, ter o dia ali, né, que elas tiravam um dia para fazer o alvador, para todo mundo da família comer, porque tinha que distribuir. Então, eu sempre estava lá perto, comendo alvador quentinho e sempre pedia, mãe, faz meu nome nas letras do alvador. Então, aquilo ali se tornou uma coisa tão especial, sabe? Que todo ano eu repetia isso. Queria que meu nome estivesse ali. Então, a gente visualizar ali seu nome no alvador tinha um carinho muito grande, porque aquilo ali tinha sido feito não para todo mundo, mas para mim. Então, eu sentia que era mesmo uma demonstração direta ali de amor de minha mãe para mim, ter o meu nome escrito assim, em letras grandes. Então, quando eu pegava para comer cada letrinha, é como se eu sentisse o gostinho mesmo assim de carinho vindo dela. Então, até hoje, quando manhã faz Salvador, eu fico, amanhã faz o nome de tal criança, faz o nome de Maria, faz o nome de Júlia, faz o nome de Giovana, porque eu só queria que elas se sentissem tão especial como eu me senti naqueles dias. Meu nome é Denite, meu apelido é Deni. Eu sou aposentada, sou dona de casa, trabalho em casa e na roça, com o maior prazer. E sempre gosto de fazer minhas coisas que eu tenho vontade de fazer, eu faço. E gosto da roça, gosto de viver na roça, né? E gosto de todo mundo na roça, gosto de participar de tudo que tem na roça. Eu sou Nelci Neves de Souza, tenho 57 anos, sou aposentada como professora, que exerci na escola por 32 anos na escola, mas me aposentei por tempo de serviço, mas também comecei a trabalhar na roça. Graças a Deus,
aqui no caso o milho mesmo, esse milho que foi feito, esse bolo, foi da roça que nós trabalhamos. Para mim, ele representa a nossa função e também a nossa tradição. Nós sabemos que a época de encontrar mais parente aqui na nossa comunidade é na época do São João. Acender os fogos, curtir as fogueiras, fogueira deitada, fogueira em pé, comer muita coisa, canjica, bolo de milho, amendoim, bater um papo. Para mim, o que eu guardo mesmo do São João é que desde criança o pai nos ensinou que quando acendia a fogueira, a gente tinha que circular fazendo oração e os pedidos, né, 3 vezes. E até hoje, né, eu já estou agora com 57 anos e todo ano eu faço isso. Lá em casa, o pai chamava todo mundo para uma fila de gente, parecia que era uma quadrilha, de tanta gente rodando a fogueira e rezando e fazendo os pedidos, né, a São João, pedindo os pedidos a Deus para Saúde, né? pedir saúde, para no próximo ano a gente estiver vivo com saúde. Sempre eu faço, tem hora que tem gente na rua passando e eles podem até pensar que eu estou ficando louca de rodar, né, que não sabe do que é, e eu não paro, não, eu continuo rodando. Eu também, né? Muito bom esses acontecimentos. Eu espero que fique na memória de alguém, né, que daqui uns 50 anos, quem sabe, ainda está acontecendo, né? A gente tem que continuar, pelo menos de ano em ano, né, São João, na época de São João, a gente tem que continuar. Mas se eu não fazer avoador e bolo de milho, eu já deixei para não vou fazer não. Aí eu dou dor no coração, parecendo que fez para morrer uma gente e eu não fiz para morrer gente, fazendo alguma coisa. E falo, esse ano não estou bem boa, não vou fazer não. Né, por quê? Eu acho, não vou fazer não. Mas depois eu fico aquele negócio assim, apertando no coração, parece que eu tenho que fazer, parece que eu estou agora em alguma coisa se eu não fazer. E aí eu tenho que fazer. É que nós sabemos São João, sem bolo de milho, sem brevidade, sem avoador e sem fogueira, não é São João. No Arraial da Comilança mesmo, né, quando a gente chega lá com esses pratos, né, que a gente coloca na mesa, o pessoal que chega, principalmente os visitantes, né, o pessoal que vem de São Paulo, aí fica querendo comprar. Esse ano né? mesmo, aí quando a gente fala que não paga nada, fica admirado, né, Maria, você está doando, claro, mas o Arraial da Comilança é isso, né, a gente faz para doar, né, para dividir com as pessoas que vierem participar. Mais receitas devem ser, sim, escritas e preservadas, porque a gente sabe, né, que daqui a pouco o povo vai diminuindo, né, na receita, vou tirar tal coisa da receita, né, algum ingrediente, e aí vai perdendo o sabor, né, e a gente quer que permaneça o mesmo sabor lá de quando a gente era criança que mãe fazia. Por exemplo, nossos filhos, eu tenho 3 filhos, se nenhuma não gostar do que eu faço, de avoador, de brevidade, de bolo de milho, aí quando eu faltar, elas dizem assim, dá trabalho. Eu também não gosto muito, eu mesmo não vou fazer, né? Então já está acabando, já está tirando a tradição da parte que eu deixei. Eu aprendi fazer bolo de milho com Vera, marneira, e o avoador também, né, Nel? O avoador também foi com ela. No caso, o bolo de milho mesmo, eu lembro que desde eu pequenininha, que mãe já fazia esse bolo de milho. Né, esse bolo de milho de mãe, Maria não pode faltar de jeito nenhum. E até hoje ela quer colocar, eu quero colocar 8 pratos, 10 pratos de milho, de molho, né? Para poder ela fazer. Não faz mais, mas ela não aguenta fazer mais. No mês de junho, né, que eu faço junto com o Dene, né? O bolo de milho, a brevidade, faz pão de queijo, faz o avoador. E eu mesma sou assim. Aí eu vou, encho um saquinho, mando para as irmãs que não têm costume de fazer. Então eu encho um saquinho com um avoador, outro com brevidade, né? E mando pra tua mãe, que é Iris, né? Mando pra Sandra, pra Adriana. É o que a gente faz, a gente tem que dividir, né? Ainda mais o que a gente faz, que é lembrando de alguém. No caso do bolo de milho, que a gente pega, tem que tirar a pele dele para colocar de molho. Fica 5, 6 dias, 4, 5 dias que fica. Então a gente tem que colocar de molho, tem que lavar todo dia tem que lavar uma vez. Bota para dar uma secadinha, para secar, para poder passar na máquina. Tira o fubá, depois a gente tira o fubá. Depois prepara esse fubá já cessadinho.
dá uma secadinha nele para ele ficar sequinho, para ficar bom para escaldar. A gente escalda com água quente ou com leite quente. E aí fica à noite, fermentando lá, azedando. E no final do dia você vai preparar de novo. Para ir chegando até no forno, né? Passar. Para colocar numa assadeira, assim, e colocar a palha de banana, a palha verde. O meu nome é Adriana Neves, eu sou moradora da comunidade de Queimada 1, sou professora da Escola Nísio, atualmente estou como coordenadora pedagógica. Este mês é um mês de cores, é um mês de cheiros, de sabores, de músicas, de muita melodia, mas especialmente de memórias. Memórias gostosas, memórias da infância, mas de memórias que fazem parte ainda da nossa comunidade e de forma especial da nossa família. Uma família que preza muito pela união, principalmente no mês de junho, onde a gente reúne para comer, para falar, para curtir, para contar causos e para memorar momentos importantes das nossas vidas. E queria trazer, neste momento, uma literatura de cordel, né, produzida a partir de uma delícia de memória. Na melodia ritmada de um pilão, um barulho de mãos a bater, em uma ordem cuidadosa em cada grão, um delicioso sabor prestes a nascer. Numa mistura de cores e força e um bolo de milho cheiroso comer. Eram dias mergulhados na água, trocas e olhares de observação, sementes duras ou moles, para estas não faltavam atenção. Uma olhada aqui e outro dali, é chegada a hora da transformação. De grãos passavam a ser fubá, para o moinho de ânimo ia precisar. Passado de mãos em mãos, o cheirinho já ia aguçando o paladar. Vinham crianças, adolescentes, adultos, todos, em euforia, queriam ajudar. O fubá estava prontinho, aroma de produto natural. Eram espalhados para uma secagem um dia antes, isso era normal. Depois eram escaldados com água quente e viravam uma espécie de mingau. Preparada a massa para o bolo, da palha de banana iniciava a procura. E sob uma forma feita de lata, espalhava-se aquela gostosura. Colocava-se lenha no forno de barro. Estava pronto, uma formosura. É chegado às festas de São João, como melhor época do ano era tida. Ao redor de uma fogueira deitada, surgia sempre uma prosa divertida. Na companhia dos familiares, risos, causos e cumilança garantida. O bolo de milho assado na palha de banana misturava-se ao saboroso avoador. Um cafezinho quentinho e cheiroso. Eram servidos com amor. Também não faltava a música raiz, acompanhando cheiro e sabor. Nesta memória deliciosa de uma vida cheia de verdades, valorizo a cultura e a riqueza, espalhados em nossas comunidades. Daquele bolo de milho cheirosinho, eu sinto uma grandiosa saudade. Adriana Neves de Souza. Meu nome é Isabela, sou moradora aqui da comunidade de Queimada 1, de Iraquara, Bahia. Então, quando a gente fala das nossas receitas, elas são muito importantes porque elas já fazem parte, né, da nossa identidade cultural. Então, né, quando a gente fala sobre o que a gente produz, o que a gente come, já diz muito sobre quem nós somos. Então, quando a gente fala do lugar de agricultores familiares, principalmente, né? Meus pais são agricultores familiares, meus avós, meus bisavós, tios, né? Nossa família toda vem dessa classe, né, de agricultores que sempre estiveram na roça, plantaram, colheram e produziram, né, diversos alimentos a partir do campo. Quando eu penso sobre todas as minhas vivências, histórias de família, momentos bons, momentos de trabalho, momentos de comunhão, né, de reunião de família, em diversos momentos, acho que a maioria deles, a gente esteve produzindo algo de comida.
Então, chegava o momento de plantar na roça e colher milho. Então, a gente tem vários pratos que são derivados do milho. A gente tem a pamonha, que é muito tradicional. A gente tem a malamba, tem o bolo de milho, que é super tradicional. Tem o mingau e diversos outros. Então, eu vejo a minha avó ainda fazendo, minha mãe fazendo. Eu tenho aprendido a fazer várias comidas, né, típicas derivadas do milho que a gente produz, né, ou produzia na roça. A mandioca, né, que a gente faz a farinha, faz a tapioca. A gente tem diversos pratos derivados da tapioca. E são pratos que desde a minha infância me trazem diversas lembranças. Então, quantas vezes eu vi a minha mãe, né, acendendo o forno, a lenha, para poder fazer o avoador, que normalmente a gente fazia principalmente no mês de junho, no São João. Aí fazia o avoador, o bolo de milho, a bolachinha, né, de tapioca, tem a peta também, pão de queijo. Então, nossas comidas, além de serem comidas tradicionais, comidas afetivas, né, que faz a gente lembrar muito da infância e de momentos com nossa família, pais e avós, são alimentos também de qualidade, né, que hoje a gente tem acesso a diversas outras comidas, né, principalmente processados, ultraprocessados, que não são de tão qualidade. E às vezes a gente vai deixando um pouquinho de lado esse tipo de comida, nossas receitas, só que tem momentos que a gente começa, né, a falar sobre e começa a entender a importância dessas receitas. E quando a gente tem momentos de família, eu lembro que fazendo algumas receitas com minha mãe, minhas tias, a gente ia perguntar sobre a receita e elas não tinham anotado a receita, falava de cabeça. Tem que ir lá perguntar amanhã o que é que falta. Ela falou para não colocar tudo, né? Ela falou para deixar só assim, então agora, a manhã falou para botar só seco, né? Agora você vai botar a manteiga agora, né? O que vai molhar aqui é a manteiga, o óleo de coco e os ovos, né? Não botou o pimenta? Faz tão parte da gente, da identidade, né, da gente, que não tem livros. É passado assim, de mãe, pai para filho, e que vai se passando, a gente vai aprendendo de forma natural e vai ficando, né, de geração em geração. Então, quando a gente fala sobre a importância para a manutenção da nossa cultura, eu digo que nossas receitas são nossa cultura, né? Assim, de uma forma bem intrínseca mesmo. Quando a gente tem momentos de poder falar sobre, a gente começa a ver essa importância de começar a fazer registros, né? De ter um livro de receita, né? De fazer anotações e de valorizar mais esses momentos. A malamba é um mingau de milho, né, salgado com frango desfiado dentro. É um prato muito tradicional, muito comum aqui da nossa região. Né? Em alguns outros lugares as pessoas nunca nem ouviram falar sobre a malamba, né? Sobre esse tipo de comida. E sem contar que é muito saboroso, então acho que todo mundo precisa provar da malamba. A gente sempre tem a cultura, a tradição de fazer o malamba na Páscoa, né, na Semana Santa, principalmente no dia, né, no domingo de Páscoa. E eu lembro, eu bem novinha, sempre era a minha avó, que eu chamo de Dinda, né, a mãe de minha mãe, que mexia o tacho de malamba, né, como a gente fala. E depois minha avó não tinha mais condição de mexer e minha mãe passou a mexer. Aí às vezes eu fico pensando, será se eu vou ser a próxima a ser, né, essa pessoa, a ter essa responsabilidade de manter essa cultura, de manter essa tradição? Então é muito bom falar sobre esse processo, sobre nossas comidas típicas, sobre nossa cultura, reconhecer isso como nossa identidade. Então é um momento que eu passo a sentir orgulho
e pensar que eu também tenho que tomar essa responsabilidade, né, de manter essa tradição e que minha filha e que outras pessoas nas próximas gerações também possam manter de alguma forma essa tradição e se reconheça de alguma forma nas nossas receitas. Eu sou Sirlene Maria Pereira de Souza, sou lavradora, tenho 55 anos. Antes não tinha a receita, né? Aí a gente aprendia na prática, né? Com os mais velhos. Então o que eu sei hoje eu aprendi, né, na prática com minha mãe, né, com minha cunhada. E sempre a gente faz no forno, mas a época que a gente se junta para fazer mais é no mês de junho, que a gente faz mais, né, que faz mais coisa, né? Bolo de milho, que é, né, o antigo, que é o que a gente tira a pele do milho, né, põe de molho, que é o bolo de milho tradicional mesmo do São João. E o avoador também. Aí tem a brevidade também. A gente sempre só fazia mais, né, quando tinha milho, né? Que a gente mesmo plantava, aí quando chegava na época do milho maduro, aí a gente se reunia bastante para aproveitar, né, a época, enquanto estava verde, para fazer as pamonhas. Eu aprendi com minha mãe temperar, porque a gente faz ela com sal e doce. E já tem gente que prefere ela só com sal. Já aprendi a fazer assim. E a gente sempre faz, nunca deixa de fazer, né? O malamba, que é feito com milho verde também, né? Em outros lugares que o pessoal já faz já com o fubá. Não conhece esse que a gente faz com milho verde. A gente fica feliz, fica alegre de ver os mais novos interessados a aprender, fazer. Na prática eu aprendi, já não preciso de receita, né? Igual quando for dizer assim, uma pessoa me pede a receita. Eu posso até dar a receita, né? Mas se a pessoa vir fazer para aprender na prática, eu fico mais contente ainda, né? De estar ensinando ali na prática. Porque a gente não sabe, né? Ali a quantidade, né, certinha ali da massa, de milho, de massa, do tempero. Então, a quantidade de milho que tem ali, né? Que você faz, aí na hora de preparar, aí você vai colocando e dá gosto. Coragem de fazer e muito amor. Aqui um caldinho de galinha caipira para ficar mais gostoso. Meu nome é Gláucia, eu tenho 32 anos, eu sou professora e sou também moradora, né, da comunidade de Queimada 1, de Iraquara, aqui na Bahia. O impacto de a gente estar perdendo essas receitas, pelo menos na nossa família, eu acho que essa questão das receitas, da gente sentar para fazer junto, é uma demonstração de carinho, né? Muitos da nossa família não conseguem demonstrar o carinho de outra forma. Eu acho que a questão de estar fazendo essas receitas é uma forma de demonstrar carinho, cuidado, afeto. Se a gente deixar perder, é como se a gente estivesse perdendo isso, né? A nossa história, a nossa memória. Muitas das nossas memórias familiares, quando a gente se junta, é para comer, né? Sempre tem algo para comer. Então, eu acho que é uma forma da gente estar demonstrando esse carinho. E se a gente perder, essa demonstração de carinho vai ser diferente, né? Acho que a gente tem que buscar outras formas depois. Então, quando fala desse trabalho com o resgate dessa cultura, dessa tradição familiar, eu acho também que é o resgate desse afeto que a gente tem e demonstra no momento que a gente está preparando, né? Aquela receita para o outro que a gente gosta tanto, é poder comer, né? Poder degustar. Muitos dos jovens não valorizam essa questão da tradição culinária por conta que está num mundo muito imediatista, né? Que é as coisas muito rápido, e essa questão das receitas que são tradicionais demanda um pouco mais de tempo para poder fazer, né? E aí acaba que não valoriza tanto por conta disso, porque quer tudo muito rápido, quer tudo tudo ligeiro, né? Que acontece. E aí não é um processo, né? Que vai
que a gente tem que estar fazendo para poder chegar a um produto final, né? Que é a questão da receita no todo. O que a gente pode ir fazendo essa questão, né, do trabalho. A gente que trabalha na escola, eu acho que o trabalho de resgatar também essas memórias, eu acho que pode ser uma forma, né, de tentar trazer um pouquinho mais para a valorização dessas culturas, né? Eu aprendi a cozinhar, né, esses pratos por meio da tradição oral, né? Por meio as pessoas vão falando e a gente vai aprendendo. Eu sou encantada, né, por essa questão da culinária. Eu acho que minha forma de demonstrar carinho e amor também é dessa forma, né? Com o cuidado com o outro, o afeto para com o outro. Quando veio esse trabalho, eu acho que é muito importante. A gente é um pouquinho dessa memória que a gente vai deixar para as gerações futuras, né? Nós estamos aprendendo um pouco por meio da tradição oral, mas quando a gente pode esquecer muitas coisas, né? Principalmente o modo de preparo. A gente acha muitas receitas dessas na internet, mas o modo de preparo é particular da nossa família, né? E quando fala nessa questão desse resgate que vem fazendo, eu acho que é uma forma da gente trazer um pouco da nossa memória, da nossa história para as próximas gerações. E eu acho que foi fantástico isso, como eu já disse, né? Porque a gente não vai deixar perder. Eu acho que mesmo se a gente não sentar depois, né, que com o tempo essas pessoas que foram nos ensinando por meio da tradição oral vai morrer, né? E a gente, mesmo que a gente não fazer como elas, mas a gente pelo menos vai mostrar para as futuras gerações como era feito. Quem nos ensinou, né, essas receitas? E para que elas eram feitas, né? Quando fala essa questão do carinho, do afeto, que eu acho que é o que simboliza a nossa família. Essa questão da culinária é o carinho e o afeto que a gente demonstra, né, no momento que a gente está preparando. Então eu acho que é maravilhoso, né, esse trabalho quando a gente vai resgatar, né, por meio dessa tradição, né, dessa tradição culinária que vem da nossa família. Então esse milho aqui que vocês estão vendo aqui é o milho crioulo. Tem muitos anos que eu só planto dele. Milho crioulo aqui. Não tem nada de veneno, não tem, né? Não tem mistura nenhuma. É o milho crioulo de toda a vida, eu tenho ele. Ó. Eu já abri as covas. Eu só trabalho assim, ó. Não tem um que trabalha igual eu não, porque eu só trabalho assim, puxado mesmo. Minha enxada é essa. Ai, quando eu pego, só me dá vontade de plantar. Meu nome é Niraci Neves de Oliveira, nasci no dia 10 de novembro, no ano de 1943. E estou aí, quero viver mais pelo menos a metade desses anos que eu já vivi. No ano de 67 eu comecei a ensinar pela prefeitura. Fui a primeira professora daqui da queimada, né? Queimada 1. E estou aqui firme e forte. Então, por qualquer coisa que vier, fazer, eu estou pronta. Até hoje eu estou trabalhando na roça. Ah, Maria, nossa, tem sempre muita alegria, né? Que só chover num dia e no outro dia já começa a plantar. Umas curas de a gente curar, uns preparos que as pessoas colocavam nos milhos para curar. Eu jogava lá a granel e jogava essa cura lá. Mas aí, de certo tempo para cá, né, por causa desses venenos, a gente agora não cura mais com aquelas curas fortes. Usa preparo muito forte que fazia. E aí agora a gente mesmo coloca nas pipas de plástico. E se eles soubessem como é tão bom a gente trabalhar a roça, né? Tão sossegada, tranquila. A mesma coisa a gente está fazendo na terapia, né? E aí se todo mundo soubesse, ainda mais o pessoal de hoje em dia, né, que poder sentir dor. Todo mundo só sente dor, então eu acho que se trabalhasse assim igual, pelo menos eu, né, trabalho, porque eu mesmo estou com o quê? 81 anos e trabalho roça e sinto bem. Não quero parar, é isso não, só isso não. Eu quero continuar. Eu gostaria que as outras pessoas também fizessem isso para sentir o bem que eu sinto. Antigamente, a gente fazia a tradição, eu mesmo quem lia a Via Sacra. 3 dias, quarta-feira santa, quinta-feira santa e sexta-feira da Paixão. E aí, então, eu comecei a ler a Via Sacra aqui em casa.
Aí depois as outras comunidades começaram a me chamar, Cajazeira, Queimada 2. Quando pediram para parar, pelo menos ver as pessoas que estavam nascendo daí para cá, para pelo menos saber como era. Então a gente ficou. Não ler mais as viaçacas nas estradas, que lia nas estradas. Que lia, chegar uma comunidade chamava, a gente ia para lá, mas lia nas estradas. E aí a gente ficou com a Domingo de Páscoa. A gente vai na igreja, né? Os 3 dias a gente vai celebrar na igreja e Domingo de Páscoa a gente faz o almoço. E aí, como foi eu que comecei, então eu continuo com esse almoço e quero continuar. Que nem fala, né? Agora todo ano, né? Você mesmo sabe, né? Um dia na casa de um filho, outro dia na casa de outro, os 3 dias, cada dia. É que nem quarta-feira numa casa de um filho, quinta-feira na casa de outro, um dia meio-dia, de noite, que não dá até tanta filha, né? E não dá para os 3 dias, então faz meio-dia e faz noite. Então aí quarta, quinta e sexta. Aí passa sábado, aí domingo. Sábado vai para a igreja e domingo de Páscoa, aí agora a gente vai na minha casa. E quero continuar fazendo. Fé em Jesus. A prova que vem da roça, ó. Da roça nesse tanto aí, ó. Aqui a gente planta. A gente colhe. A gente colhe. E agora vamos para a cozinha para fazer o cozido aqui. Eu é nos cortados. Eu toda hora que a casa que eu chego E aí eu tenho muito orgulho de ser lavradora, porque eu gosto de trabalhar roça. E acho muito bonito. Aí todo dia eu peço a Deus assim, meu Deus, me dá força. Porque coragem eu tenho. Eu já peço mais coragem não, eu peço força agora para mim poder trabalhar. Então é isso aí. Eu faço isso porque eu gosto, não é porque eu preciso, é porque eu gosto. E aguento. Nessa terra onde nascemos e crescemos, cada família carrega consigo histórias, memórias, saberes e muito afeto. A comunidade queimada é berço de tradições, onde a cultura se mantém viva, no trabalho, na partilha e no cuidado com a terra. Nossa história vive em cada rosto, em cada receita, em cada memória. Que este trabalho sirva como um convite, não só para a nossa comunidade, mas para tantas outras que, assim como nós, carregam na terra, na cozinha e na memória a verdadeira riqueza de um povo. Que possamos assumir com orgulho protagonismo na preservação dos nossos saberes, das nossas histórias e de nossa identidade. E que siga viva a nossa cultura e a nossa tradição. Porque enquanto houver quem plante, quem cozinhe e quem partilhe, nossa história nunca deixará de existir.